Olá, amigos e amigas do Falando a Verdade, espaço de informação e análise do momento político, direto de Brasília, nesta sexta-feira, dia 8 de maio. Infelizmente, o estado de Goiás segue no mesmo caminho do governo federal no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. A omissão, a incompetência e, em alguns casos, a irresponsabilidade faz com que o governo do estado não tenha controle da situação. E os números crescem assustadoramente. Já passamos de 1.000 casos no estado de Goiás. As mortes começam a chegar também nas cidades do interior. São mais de 60 cidades com notificação de pessoas com coronavírus. E o que é mais grave é que não significa que estas outras cidades elas não tenham nenhuma pessoa com coronavírus. Eu tenho feito esse alerta e tenho feito essa denúncia. Apresentam os números a cada dia e às vezes até se vangloriam falando que não tem coronavírus na cidade. Na realidade, o que não temos nos municípios são os testes. Os municípios não têm os testes disponíveis. E como não há a testagem nas pessoas, pelo menos nas pessoas de situação de risco, é evidente que não tem diagnóstico. E se não tem diagnóstico, não entra lá nos números e na planilha apresentada pela Secretaria Estadual de Saúde e também pelo governo federal. Então, a situação é muito mais grave do que a que se apresenta nos números. Um exemplo para comprovar o que eu estou dizendo: a falta de controle da pandemia também no estado de Goiás. É o município de Campos Belos. Campos Belos, município médio, pouco mais de 20.000 habitantes, distante da capital, vida tranquila, até há poucos dias não estava na estatística do governo estadual. Não estava nas planilhas de casos de coronavírus. Mas hoje já está. Campos Belos está hoje com 48 casos notificados. E o que é mais grave, dos 48 casos notificados, 9 já estão confirmados com coronavírus e já com um óbito. E um detalhe, dos 9 casos confirmados com coronavírus, 7 são com profissionais da saúde. Certamente por conta do trabalho sem a devida proteção, dos equipamentos necessários, luva, máscara, capote impermeável. Por conta dessa situação, o município decretou situação de emergência na saúde. Mas, infelizmente, o governo do estado não faz a sua parte. Com certeza, se o governo do estado tivesse feito a sua parte, inclusive na orientação direta aos municípios, poderia estar se evitando essa situação. O governo do estado não garante o apoio aos municípios, falta equipamentos, faltam os testes para a população de risco e esta é a situação não apenas de Campos Belos, mas é a situação da grande maioria dos municípios de Goiás. Teste nos municípios, eles só existem quando a pessoa está internada grave ou depois que morre. Ou às vezes só tem teste disponível depois que manda a pessoa para Goiânia. Ora, o teste, ele existe
exatamente para se descobrir o vírus com antecedência, para evitar que ele se propague na cidade. Para se evitar o avanço da pandemia. Então, esse é o sentido do teste. Mas o governo do estado não garante para os municípios. Para se evitar o avanço da pandemia, uma ação importante também seria o distanciamento social. E, neste sentido, o governo de Goiás também está sendo omisso, lavando as mãos na primeira pressão do empresariado e jogando a população goiana à própria sorte. O fato é que hoje a grande maioria dos municípios de Goiás clamam por um apoio do governo do estado e também do governo federal. Apoio que não chega nem de um lado e nem do outro. O governo de Goiás anuncia hospitais de campanha nas regiões. Só barulho. Hospitais que não saem do papel, não saem do discurso, enquanto o básico, o mínimo necessário, que são os equipamentos de proteção para os trabalhadores da saúde, que são os testes para proteger a população de risco, o básico, o mínimo necessário, não chega aos municípios. Por isso, eu entrei com uma representação no Ministério Público Federal. Representação essa para exigir dos entes federados o imediato cumprimento da Constituição. Saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, e cabe a ele cumprir a nossa Constituição. Eu volto amanhã com mais um Falando a Verdade, agora no rádio e na TV, no nosso canal do YouTube, no Facebook e também no Instagram. Siga as nossas redes sociais, ouça as nossas opiniões, fique por dentro do que acontece na política do Brasil.